Oi, queridos estudantes! Tudo bem por aí? Eu sou a professora Ana Paula e eu estou muito animada para o nosso jogo de hoje. Você também? Hoje eu tenho uma surpresa para vocês. Fique comigo até o final que vai dar muito bom. Vamos ver o nosso tema da aula de hoje? Quem enche mais? Descobrindo o peso e a capacidade das coisas. Nós vamos analisar aí capacidades. Quando a gente percebe que está vazio, quando a gente percebe que está cheio. Qual que é o nosso desafio de hoje? Estimar, medir e comparar capacidades de massa utilizando estratégias pessoais e unidades de medidas não padronizada ou padronizada. No finalzinho a gente vai trabalhar um pouco a não padronizada, mas a gente vai relacionar alguns componentes com as suas massas, as suas medidas. Vamos entender então um pouquinho sobre isso. A Seadinha está perguntando: como sabemos quanto algo pesa ou quanto cabe dentro de um recipiente? Você consegue fazer uma estimativa? Você consegue, só observando, visualizar ali quanto tem, quanto cabe? Então, é sobre capacidades mesmo, nós vamos falar. Então, o que seria medidas de capacidade? Servem para saber quanto cabe dentro de algo. Tá vendo ali que eu pus ali diferentes cores de líquidos? Então, eu tenho ali o amarelinho e o azulzinho. Pode ser uma água e um óleo, certo? Vamos supor que é assim, porque eles não se misturam. Então, quanto que cabe de água, quanto que cabe de óleo, né, que são líquidos. Então, quanto cabe dentro de água, de algo? Ali é um copo. Por exemplo, quanto suco cabe dentro de um copo, ou quanta água vai caber em uma garrafa. A unidade padrão. Então, olha só, esse aqui são medidas padrões, ou seja, que o mundo inteiro utiliza. Então, as unidades padrão, para a gente verificar capacidade, mais usada é o litro e o mililitro. O litro é o mesmo que 1000 mililitros. Então, 1 litro aqui ó, é o mesmo que eu dizer 1000 mililitros. Mililitros é uma quantidade menor, né, dos litros. Então, é a repartição desses litros. Então, se eu falar 1 litro, 1000 mililitros, eu estou falando da mesma quantidade, tá? Ok. Então, eu tenho aqui a capacidade. Eu tenho um copo vazio. Para eu chegar a esse copo completo, eu tenho aí algumas etapas. Eu posso colocando em pequenas quantidades. Então, vazio é quando não tem nada. Mas se eu acrescentar um pouquinho, vai aumentando, olha. Aumentando a capacidade. Eu vou aumentando ainda mais a quantidade de líquido. Cada um desses copos possui uma quantidade, uma capacidade diferenciada. Tá vendo aqui, ó? O segundo copo, ele tá diferente a quantidade que cabe aqui dentro desse aqui, ó, do quinto copo. Ok. E se eu continuar isso até completar? Olha, eu vou chegando até ficar na próxima bordinha do copo, que é o meu volume total, a capacidade total que cabe esse copo. Então, eu fui colocando de pouquinho em pouquinho, do vazio até chegar o completo. Então, aqui, nesse recipiente, é a capacidade máxima. Será que cabe quantos ml aqui nesse copo? 280, 200 ml, não sei. A gente precisa de algo mais nessa informação, né? Para a gente entender. Ou até mesmo ir diminuindo aqui até esvaziar. Então, vazio é a capacidade, o recipiente quando não tem nada. E cheio é quando está completo a sua capacidade. Certo? Bom, então nós temos também, além de medir a capacidade interna, nós podemos também medir o peso. Temos aí as balanças, né? Olha só, a balança está pesando 2 maçãs e tem outro tipo de balança que está pesando as bananas. As medidas de massa, então quando a gente está vendo o peso, a gente está pesando a massa dessas frutas, né? Até nós, quando vamos subir na balança, também é massa. Servem para saber quanto algo pesa. Por exemplo, quanto pesa uma maçã ou um saco de arroz.
E aí, como nós vimos o litros e o mililitros, que 1 litro é igual a 1000 mililitros, lembra? Então, aqui nós temos também uma comparação de igualdade, só que aqui não é de volume mais, nós já vamos utilizar outro padrão de medida, outra forma padronizada, né? Então, que todo mundo usa. Então, 1 quilo aqui, ele é igualzinho a 1000 gramas. Se eu falar 1 quilo de arroz ou 1000 gramas de arroz, é a mesma quantidade, é o mesmo peso, certo? Então, as unidades mais comuns são gramas, que a gente utiliza, né, para pesar, quilogramos, que é um quilograma, que é igual a 1000 gramas. Então, é gramas, quilogramas, e aí, fazendo essa comparação, 1 quilograma é igual a 1000 gramas, certo? Ok. A prof agora colocou um jogo para vocês. Olha só essa tela. Te lembra alguma coisa? Então, CA de Play, nós vamos aprender algumas coisinhas e eu que fiz esse jogo aqui para vocês. Então, vamos observar as imagens. Eu tenho ali, ó, várias imagens. A primeira que vai aparecer é relacionada a peso. Então, eu tenho uma maçã. A segunda, eu tenho um fogo, que é relacionado à temperatura. Todos utilizam medidas, todos eu posso usar ali um tipo de medida. O terceiro, eu tenho o volume, que é bem parecido com o nosso primeiro slide. Eu vou calcular a capacidade interna, volume. Ali tem uma taça com suco. E por fim, eu tenho o tamanho. Ali é uma onça, né? Vamos falar com uma onça pintada, eu acho. Bom, sabendo dessas figuras, eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta. Olha só, dentro da figura do retângulo aí, cinza, nós temos uma pergunta. Tá meio difusa porque eu quis enquadrar todo o texto aí no nosso Minecraft. Quais dessas figuras podemos utilizar a medida em litro, que é o L, ou mililitros? Então, nós temos lá 4 figuras, lembra? As 4 figuras, olha só. Quais dessa eu posso utilizar como unidade de medida? O litro ou mililitro? Já sabe? E aí? Vamos ver a nossa resposta? Olha, seria o suco dentro da taça. Então, quando eu vou calcular capacidade, volume, né? Eu vou calcular ali os líquidos que cabem dentro de alguma coisa. No nosso caso, a figura seria a taça, certo? Tá, você acertou? Vamos para o nosso próximo desafio. Vamos responder agora a seguinte pergunta. Quais dessas figuras podemos utilizar a balança para medir? A balança é um instrumento que utilizamos para medir? Nós vimos isso no segundo slide. Olha a dica. E aí? Vou deixar um tempinho para vocês pensar. E aí? Conseguiram? Vamos ver essa resposta? A balança é um instrumento para medir o peso, pessoal. Então, a figura seria a maçã, né? A maçã eu posso ali ver o peso dela através da balança, certo? Ok. Bom, agora eu vou fazer uma inferência com vocês. Vou fazer uma relação. Quando a gente fala de medidas não padronizadas, do que a gente está falando? É aquela que a gente utiliza algum objeto como referência para medir. Ou então, partes do nosso corpo. Pode ser a mão, pode ser o passo, pode ser o polegar, né? A gente utiliza como unidade de medidas. Só porque essas unidades de medidas, elas não são padrão. Por quê? Cada um tem um dedo maior do que o outro, um dedo diferente, né? Então, as medidas vão dar diferente. Quando a gente fala padrão, as medidas não podem dar diferentes, né? Então, eu tenho aqui ainda as 4 figuras. Das 4 figuras, eu quero medir em palmos o tamanho de algum elemento desse.
Qual do elemento que você acha que eu posso medir com o palmo? Qual elemento eu posso medir com o palmo? Ver o comprimento, né? No caso, o nosso comprimento. Eu posso medir com o palmo a maçã. Eu posso medir com o palmo o volume, o copo, né? No caso, o copo. E também o tamanho aqui. Mas, como eu estou falando de medidas, né? Não convencionais, o mais fácil de se medir aqui, ó, tamanho, né? Então, aqui seria a nossa onça pintada. Porque aqui nós estamos falando de volume. Volume a gente mede em litros ou mililitros, né? Mililitros. E temperatura? Você sabe qual é o instrumento que nós utilizamos para medir temperatura? O termômetro, né? O termômetro, aquele bonitinho que sobe, né? Alguma coisa assim. E a gente utiliza muito na hora que a gente vai verificar, aferir a temperatura, certo? O peso a gente já colocou que é a balança. O volume a gente viu que é a capacidade interna. E aqui ficamos então com a opção do tamanho, que seria a nossa onça pintada. Ela, então, eu posso medir o tamanho dela de forma não padronizada, com os palmos, né? Eu posso ver quantos palmos que dá essa onça. Se ela estiver dormindo, né? Se ela estiver sedada, não faça isso se ela estiver acordada, que se vai dar ruim. Bom, então, nós concluímos nessa aula, nós aprendemos nessa aula hoje que existem medidas padrões e não padrões. Essas medidas, elas servem para nos informar tamanhos, temperaturas, elas servem para medir algo, né? A gente viu massa e volume hoje na nossa aula, a gente destacou essas duas coisas. Quando a gente fala de medidas não padronizadas, a gente utiliza partes do corpo, por exemplo, um objeto, vou ver se o meu lápis da lousa ela é quantas vezes menor do que a minha caneta, tá vendo? A gente pode fazer uma comparação quando as medidas não são padronizadas. E aí a gente faz isso para estimar, chegar próximo das medidas. Mas o certo é a gente usar medidas padronizadas. Certo? Eu fico por aqui então. Até a nossa próxima aula. Tchau!